Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a hanseníase. Mais uma vez, os estudantes da FESP trocaram o trote convencional por uma ação comunitária. Desta vez, a prevenção foi contra a hanseníase, o Mutirão da Mancha. Confira na reportagem. O Mutirão da Mancha mobilizou estudantes de várias etapas e cursos. Veteranos e calouros percorreram vários bairros da cidade, visitando as residências para passar informações sobre a hanseníase. A hanseníase são manchas brancas e vermelhas espalhadas pelo corpo, que as pessoas não sentem a sensibilidade da pele. Durante 3 dias, os estudantes passaram orientações, distribuíram folhetos e fizeram um levantamento de possíveis casos da doença. O ano passado nós conseguimos, assim, de entrevistas, quase 50 mil na cidade em 4 dias. Esse ano nós reduzimos um pouquinho, tivemos um problema aí com o clima, né, muito calor. Eu acredito que a gente vai atingir um número próximo a esse. O objetivo do Mutirão da Mancha é orientar sobre os sintomas da hanseníase, para que, ao primeiro sinal, as pessoas possam procurar os serviços médicos especializados para realizar o tratamento. Essas pessoas com mancha, eles estão anotando numa ficha e elas vão ser encaminhadas aos respectivos programas de saúde da família. E ali vai ser averiguado se é ou não um caso de hanseníase e iniciado o tratamento. A hanseníase é uma doença provocada por bactéria que atinge a pele, os olhos e os nervos. O primeiro sintoma é o aparecimento de manchas que não apresentam sensibilidade. A doença tem cura e quanto antes for descoberta, mais fácil a recuperação. O ambulatório escola da FESP oferece tratamento gratuito a pacientes com hanseníase, em um trabalho que é referência em toda a região. Se não fosse eles, eu não tinha descobrido pelos médicos que eu passei, tá me falando outros problemas, e não era nada a ver, outro tratamento, não tinha nada a ver com o problema que eu estava passando por isso. Foi eles que me levantou praticamente, todos eles levantou. Inclusive muitas coisas, orientação, entendeu? Ele me fala como é que eram as coisas para fazer, como que eu tinha de fazer, como que eu tinha de agir. Durante o Mutirão da Mancha, os estudantes esclareceram as dúvidas da população. Ana Maria Egídia, a senhora já tinha ouvido falar sobre a hanseníase? Sempre a gente vê, né? Mas não tem muito conhecimento. É ótimo, né? Vim explicar direitinho, né? Muito bom. Para as estudantes veteranas, mais uma aula prática. É interessante por a gente estar sabendo também da hanseníase, né? Trabalho muito bom, porque o trote tradicional, assim, eu acho assim de muito mau gosto. E esse, além de ter assim a comunidade participar, a gente aprende muito com isso com as pessoas. E para os estudantes que acabaram de chegar à FESP, uma maneira diferente de comemorar a entrada na universidade. Eu tô adorando, porque a gente já tá contando estágio, né? O povo é muito acolhedor, assim, da faculdade. Eu já conversei com muitas pessoas do terceiro período, do quinto, tá sendo muita gente boa. Veja no próximo bloco uma entrevista com o oftalmologista Wesley Ribeiro Campos, voluntário no atendimento do setor de hanseníase do ambulatório escola da FESP, que vai falar um pouco mais sobre a hanseníase, esclarecer as dúvidas da população e também falar sobre hanseníase nos olhos. Até já! Você sabia que pode evitar várias doenças tomando alguns cuidados simples com os alimentos? Quando for às compras, escolha somente os fornecedores de sua confiança e que tenham as instalações limpas. Tenha cuidado com os alimentos estragados. Preste muita atenção na data de validade dos alimentos e não compre produtos com embalagens abertas. Beba água tratada ou fervida. Lave bem os legumes, frutas e verduras. E para garantir, deixe de molho na água com vinagre para desinfetar. E não precise enxaguar depois. Alimente-se bem e viva com saúde. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a hanseníase. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o oftalmologista Wesley Ribeiro Campos, que atende voluntariamente no setor de hanseníase do ambulatório escola da FESP. Dr. Wesley, o senhor é especialista em inflamações nos olhos? Sim, eu trabalho há muitos anos na chamada área das uveites, que é a área da oftalmologia que mexe com as inflamações dos olhos, quaisquer que sejam elas, aquelas produzidas por infecções, por inflamações ou por doenças de autoagressão. Então, a hanseníase se inclui dentro dessa parte da oftalmologia chamada uveites, e a gente trabalha, no caso da hanseníase, como uma doença que causa inflamação por uma infecção causada pelo bacilo da hanseníase, pelo bacilo chamado Mycobacterium leprae. E a hanseníase pode causar alguma lesão nos olhos? Sim, a hanseníase pode levar a alterações graves nos olhos. Nós podemos dividir as alterações dos olhos em alterações dos anexos, que seriam aquelas partes dos supercílios, das pálpebras, dos cílios, da conjuntiva, da glândula lacrimal e da área de drenagem das vias lacrimais, por onde a lágrima é escoada dos olhos. E também, além dos anexos oculares, que eu comentei anteriormente, o globo ocular, chamado bulbo ocular, que a gente conhece como olho. Então, essas duas estruturas, elas podem ser acometidas na hanseníase. Pode acontecer da pessoa ficar cega? Pode. A hanseníase é uma doença que ela acomete o olho de uma maneira, em alguns casos, muito graves, e pode levar à cegueira com certeza. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde mostra que uma das causas importantes de cegueira no mundo são devidas à hanseníase. Daí a necessidade da gente tratar, prevenir e conhecer que a hanseníase pode acometer os olhos de uma maneira muito importante. No nosso país, nós temos trabalhos de pesquisa feitos já durante algum tempo, mostrando o acometimento ocular. Esse trabalho é feito por vários pesquisadores em todo o nosso país, mostrando a intensidade e a necessidade que a gente tem de conhecer isso profundamente. Eu acho muito salutar a gente passar para a população, para os estudantes da FESP, esse conceito do acometimento ocular causado pela hanseníase, pelo Mycobacterium leprae. Em que estágio da doença a hanseníase atinge os olhos? Bem, o acometimento dos anexos do bulbo ocular pode acontecer em qualquer fase da doença, mesmo nas fases iniciais, em que a gente tem os chamados estados reacionais, em que o bacilo, quando ele chega ao organismo através das gotículas que a pessoa fala, canta, ri, essas gotículas que saem da nossa boca, elas levam junto com elas o Mycobacterium leprae, e a gente aspira, inspira e passa através dos pulmões e se dissemina pela corrente sanguínea e acomete também os olhos. Então, esses bacilos, quando estão por uma disseminação chamada hematogênica, a disseminação pela via sanguínea, chega aos olhos também. Se o organismo começa a reagir contra esse micobactério e começa então a querer destruí-lo, aonde tem qualquer traço da presença dele, vai sofrer um processo inflamatório. E nessa hora, o bulbo ocular, os anexos podem ser acometidos como qualquer área da pele, dos nervos ou outros órgãos que contêm o bacilo. O senhor se referiu à saliva. Pode acontecer disso ser atingido primeiramente nos olhos ou não? Somente através da corrente sanguínea? Eu não falei da saliva, eu falei das gotículas que saem da nossa boca em forma de aerossol. Quando a gente está falando, a gente quando tosse, quando saem aerossóis da nossa boca, esses aerossóis eles se disseminam pelo ambiente. É pelo ar mesmo. Pelo ar. E aí, quando nós inspiramos aqueles aerossóis, eles penetram pelas vias respiratórias, chegam aos pulmões e dali eles penetram a corrente sanguínea e se disseminam pelo organismo. Mas jamais pelos olhos diretamente, é pela corrente. O acometimento primário do olho por gotículas nunca foi provado. Foi tentado, é uma possibilidade teórica, mas nunca foi até hoje comprovado. E normalmente o acometimento do bulbo ocular e dos anexos acontece por outro tipo de disseminação. Dr. Wesley, o senhor é oftalmologista. Por acaso, alguma vez o senhor já presenciou um caso em que a pessoa chega no seu consultório com alguma lesão
provocada por hanseníase sem saber que ela tem a doença? Não só no consultório a gente tem contato com a hanseníase, e aí os oftalmologistas todos estão tendo formação a respeito da doença, como diagnosticá-la, como também no ambulatório. E lá no ambulatório, onde chegam as pessoas muito carentes, que às vezes não têm nem condições de chegar ao consultório nosso, lá nós tivemos alguns casos realmente que pelos olhos, pelo acometimento, pela cegueira, pela dificuldade de visão, nós conseguimos descobrir e fazer o diagnóstico de uma doença que estava instalada há muito tempo, que a pessoa não sabia que tinha, e por isso mesmo os olhos podem ser, devido à manifestação de alterações nele, a primeira possibilidade do diagnóstico de uma doença, ou até mesmo de uma recidiva, de uma volta da doença pós-tratamento. Os olhos têm essa capacidade de, uma vez diagnosticado, lembrar, possibilitar o diagnóstico da doença, com certeza. Muito obrigada, Dr. Wesley. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre hanseníase e esclarecer as dúvidas da população. Não saia daí. Fechou? Bom, né? Ótimo. Nem interrompeu. E aí, deu tudo certo. Então, ó, já vou... O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviços de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura e, se realmente precisar, use baldes e, de preferência, com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência. Economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a hanseníase. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o oftalmologista Wesley Ribeiro Campos, que atende voluntariamente no setor de hanseníase do ambulatório escola da FESP. Neste segundo bloco, nós vamos esclarecer as dúvidas da população. Vamos à nossa primeira participação de hoje. Se tem tratamento e qual é o tratamento? Bem, a maneira como as pessoas devem pensar na possibilidade de ter hanseníase, ela está vinculada à presença de manchas na sua pele com uma perda de sensibilidade. Então, a perda de sensibilidade numa mancha, numa lesão da pele, deve levar você imediatamente a um dermatologista para que ele possa examinar e fazer o diagnóstico da presença da doença. Isso é um ponto muito importante. A hanseníase, ela é uma doença hoje que saiu daquele estigma de uma doença conhecida antigamente como lepra, e que essa hanseníase hoje, com o tratamento, ela consegue reabilitar as pessoas e não há necessidade nem de isolá-las como se fazia antigamente, colocando-las em sanatórios. Vamos a mais uma participação. É hereditária essa doença? A hanseníase não é uma doença hereditária, ela é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae. Esse bacilo, ele é transmitido, como eu comentei no bloco anterior, através de aerossóis que a gente elimina quando está falando, ou perto das pessoas, e ele invade as vias aéreas e os nossos pulmões, e ali ele se dissemina pela corrente sanguínea. Então, é uma doença que é causada por uma infecção, pelo Mycobacterium leprae, o bacilo da lepra. Entretanto, há uma condição, que o paciente que vai ser acometido tenha uma deficiência
na sua defesa para com aquele bacilo. Então, algumas famílias, elas têm essa deficiência e por isso mesmo passa-se a doença entre os familiares. Então, além do fato de estarem juntos, um falando com o outro, trocando intimidades na sua casa e tendo a deficiência, a disseminação familiar é muito importante nesses casos. Entretanto, não tem nenhuma alteração de uma doença de caráter hereditário. Vamos a mais uma participação. Se eu encostar numa pessoa que tem a doença lepra, eu pego? Muito bem. Essa forma de disseminação, chamada disseminação cutânea, ela é até possível, mas é muito rara. Esse medo que as pessoas têm de entrar em contato com a pessoa e através da pele, na sua pele, ser acometida pela pele de um paciente com hanseníase que esteja cheia de bacilos, normalmente teria de ter uma lesão na sua pele para que ele pudesse infiltrar ali, mas é muito difícil. O comum, e que é comprovado em mais de 90% dos casos, é a disseminação pelos aerossóis, pelas gotículas. Quando a gente fala, essa sim é uma forma já comprovada e que a gente sabe que acomete com certeza as pessoas. Outras manifestações, como a forma digestiva, você toma um leite, a criança, por exemplo, está amamentando de uma mãe, por exemplo, que tem hanseníase. O leite pode ser uma maneira de contaminação. Por insetos que estão voando, que picaram a pessoa com hanseníase. São possibilidades, mas até hoje muito pouco comprovadas e que são colocadas como possivelmente teóricas, uma possibilidade, mas a gente hoje sabe que a disseminação mais importante é aquela de uma pessoa que está contagiada e que está doente e que contagia as pessoas ao seu redor através da fala, de contatos por um tempo prolongado. Não é um momento apenas que você fala com a pessoa que você vai ter a doença, mas o contato prolongado com ela, sim. Tá certo. Então nós vamos à nossa última participação de hoje. Existe alguma maneira de prevenir essa doença? A maneira de a gente fazer prevenção da hanseníase é melhoria das condições de saúde e sociais do nosso povo, de um povo. Quando a gente melhora a questão social, questão de educação, questão do esgoto, saúde pública, a gente então com isso melhora as condições do ambiente das pessoas, têm mais condições de acesso à saúde e aquelas famílias que por acaso têm uma chance de ter contato com o Mycobacterium leprae, com o tratamento, elas eliminam a disseminação do bacilo naquele país. Já não há contágios, os contágios seriam muito raros, identificados rapidamente, então não teriam chance de se contaminar pessoas com eventuais possibilidades de se infectar. Então, há necessidade de você ter a poliquimioterapia, quer dizer, o tratamento com 3 drogas, sempre à disposição da população. Os casos que têm a possibilidade de ter o diagnóstico feito da maneira mais precoce, mais rápida possível, também identificados, para evitar que contamine mais outras pessoas. E a melhoria das condições de saúde, a questão de higiene, a questão de esgoto, a questão de acesso às formas elementares de melhoria de chegada de água, de higiene, são fundamentais para que você possa impedir que a doença se prolifere e aí sim a prevenção seja instalada. Muito obrigada, Dr. Wesley, pela sua participação. Lembrando que o Ambulatório Escola da FESP fica à Rua Sabará, número 164, e o atendimento é completamente gratuito. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122, telefone 3521-3193.